A paz do Senhor. Você é muito bem-vindo para estar conosco em mais um programa de Missões Siloé até aos confins da terra. Nessa série de programas em que aprendemos e ouvimos sobre Moçambique, vamos hoje finalizando a nossa série de programas. Tivemos um primeiro programa, segundo e terceiro, onde vimos aí muitas construções, empreendimentos feitos em Moçambique. Também vimos o trabalho da obra de Deus crescendo com batismo, salvação de almas no último programa. E agora, nesse quarto programa, nós vamos aqui traçar um panorama geral de tudo que ocorreu e aconteceu nesses últimos anos em Moçambique. Não sai daí, fique conosco porque temos uma programação especial para você. Acompanhe agora a oração inicial com o nosso coordenador, pastor Eli Borges. Muito bem, pastor William, estamos iniciando mais um programa Missões Siloé até aos confins da terra e hoje encerrando essa série de programas Moçambique. E já estaremos orando, iniciando esse programa, pedindo que o Espírito Santo de Deus esteja conosco aqui e Ele está também aí no seu lar, ou você que nos ouve através da rede Rádio 107. Vamos orar nesse momento. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por mais essa linda oportunidade que estamos mais uma vez aqui, neste programa, Senhor, que vai estar mostrando a obra missionária. Nessa oportunidade, mais um programa de Moçambique, onde está lá os nossos missionários, trabalhando, ganhando almas para Ti. Senhor, nós entregamos também cada ouvinte, Senhor, cada espectador, Senhor, que está conosco nesse momento, que Tu venhas abençoar. Pedimos também, Senhor, pela diretoria de missões, pelo pastor Sérgio Melchior, nosso presidente, toda a sua família e também, Senhor, pelos nossos missionários. Pedimos a Tua bênção pelos nossos missionários, os nossos contribuintes que mantêm essa obra. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos iniciar nosso programa Missões Siloé até aos confins da terra. E um convite especial a você, participe conosco dos nossos cultos de Missões Siloé até os confins da terra em todas as nossas congregações, sempre no segundo domingo de cada mês. Você é nosso convidado especial. E você que é líder de missão aí na sua congregação, na sede do setor, não esqueça, você prepara a sua igreja antes, deixa ela bem bonita, nós temos os banners, temos as bandeiras, procure aqui no departamento de missões, nós teremos um prazer de te orientar para fazer um grande culto no segundo domingo de cada mês. Missões Siloé está em várias plataformas, nós estamos no Facebook, através do Missões Siloé Joinville, também estamos no Instagram, @Missões Siloé, e estamos também na 107,5 FM, essa rádio que é simplesmente diferente. E na Rádio 107 FM, sempre o programa Atos 29, das 11 ao meio-dia, e nas segundas-feiras, das 21 às 22 horas. Siga Missões Siloé e saiba mais sobre essa grande obra. Nossa gratidão a você, contribuintes de Missões Siloé. Somos gratos a Deus por sua vida, por sua fidelidade, sua generosidade, seu amor à obra missionária. Para você que quer nos ajudar e continuar abençoando essa obra, as informações estão na descrição do vídeo. Continue conosco, nos abençoando, e nós também estaremos abençoando você. Eu sei que preciso fazer muito mais. Eu vou. Muito bem, estamos de volta então, e agora eu estou muito bem acompanhado com meus companheiros aqui, pastor Eli Borges, nosso coordenador de Missões Siloé. Também temos demais companheiros aqui hoje, pastor Eli. Muito bem, está aqui o presbítero Eliseu Franz, que está conosco, já esteve em Moçambique também, presbítero irmão Oswaldo Paul e pastor César Luiz, né, que está conosco, também estiveram em Moçambique nos projetos que nós já apresentamos anteriormente nos nossos programas, e hoje nós estamos com toda essa equipe abençoada aqui. Faltou, né, o nosso querido o presbítero Aloysio Eftin. Presbítero irmão Aloysio, que não pôde estar conosco, também esteve presente nesses projetos. E nós vamos hoje bater um papo aqui, conversar, né, pastor? Verdade. Com todos esses homens de Deus que estiveram lá presente em cada projeto desse. E presbítero irmão Oswaldo Paul, irmão Vadinho, que é bem mais tranquilo para nós falarmos aqui, presbítero irmão Vadinho,
qual foi o primeiro projeto lá que vocês estiveram envolvidos? Nós já passamos nos outros programas. Tivemos, claro, os telhados, os pisos, bancos e também, claro, os postes. O primeiro projeto que iniciou, quando vocês foram para lá com a equipe, iniciando? Inicialmente nós começamos com as coberturas, porque os telhados eram de palha, e cada época de chuva, na época das monções que chove muito lá, a palha encharcava, e aí depois da palha encharcada, uma palha com 25, 30 centímetros de espessura, ela encharcava, e aí encharcava as paredes que eram de barro. E então essa parede de barro encharcada, ela perdia a resistência e caíam as paredes da igreja juntamente com o telhado. Então, resumindo, caía a igreja. Então, para que isso fosse resolvido, nós tivemos a ideia, com toda a equipe de missão, com o pastor Sérgio, nosso presidente, a ideia foi nós substituirmos esse telhado de palha por um telhado de zinco, de chapas, que eles chamam lá. E foi a etapa até chegarmos a 41 templos que nós trocamos o telhado. Para essa troca de telhado precisava ter a madeira também, né? Então os caibros eram feitos com tesouras para sustentação. Paredes novas e sustentação nova. Praticamente uma construção nova. Mas uma reforma com aplicação de telhado de chapas de zinco. Essa foi a primeira etapa, respondendo a sua pergunta. Muito bem, então você que está nos acompanhando, enquanto você observou aí, as fotos estavam passando, naquela oportunidade, você viu como é que eram as coberturas, com palha, né? Palha, exato, barro, aquilo ali que a cada ano eles teriam que virar, e chegavam no final de um ano, depois das chuvas, realmente não prestava para mais nada. Vai e agora apodrecendo, né? Sim. Molha a estrutura da igreja, cai a igreja. Como diz exatamente. O Malvadinho, cai a igreja porque acaba molhando tudo. Isso é muito interessante porque foi uma inovação, uma necessidade, né, irmão? Que precisava lá, porque senão realmente não tinha condições. Os telhados eram grandes, né? As coberturas, e isso necessitava. E quando chegou a alegria, conta um pouco para nós assim da alegria dos irmãos, né? Os irmãos moçambicanos. Daqui a pouco nós estaremos ao vivo também, né? Com o pastor Guilhermino, vamos estar conversando com ele, e a alegria deles quando se concretizou, vamos dizer, o primeiro templo. Hoje já são 41. Coisa linda, né? Do primeiro que foi concluído com as chapas de zinco, ou chapas que eles chamam, né? Eu imagino a alegria deles, porque sabia que era um trabalho a menos a cada ano, tinha que estar mudando, né, esses telhados. Era para eles uma coisa muito moderna, uma grande inovação, porque nas casas dos irmãos lá, todos têm palha, todos. Creio que não conhecemos, o presbítero Eliseu pode confirmar, acho que não conhecemos ninguém que tivesse chapa com cobertura, né? Tudo palha tirada da mata e trazida e colocada. A mata lá é pouca, então tem que andar muito longe para cortar essa palha. São dias e dias transportando esta palha para a cobertura destes templos. E as casas, os irmãos, as casas a palha é puxada pelas mulheres. Os irmãos não puxam palha, só as irmãs. É serviço das mulheres. Num programa anterior, nós comentamos aqui, e o senhor estava conosco, que as mulheres puxam água. E sim, puxam palha. Também. E puxam água. Também. Isso é a cultura deles. Demais serviços também. O homem só faz a machamba, que é a roça que a gente chama, para o plantio. Plantação. Tá? E a defesa da família. Sim. E a procriação. Mas a mulher faz todo o trabalho. Diferença cultural. Inclusive, elas fazem a cobertura, né? É com elas que... Elas é que fazem a cobertura de palha. É. Interessante. Vão no campo, buscam e depois elas mesmas fazem. Então, Missão Siloé trouxe um serviço a menos para as mulheres lá. Eles preparam a estrutura das casas e quem cobre é elas, né? Olha aí. Só relembrando, quando o pastor presidente, pastor Sérgio Melchior,
esteve conosco em Moçambique. Na ocasião, nós visitamos um campo de trabalho, onde um pastor presidente daquele campo, a esposa, uma senhora muito simpática, muito conversadora, assim, né? Aí eu disse para ela, irmã, qual o seu sonho? Qual o sonho que a senhora tem, irmã? A irmã disse assim, meu sonho seria ter chapa em cima da minha casa. Chapa. Então, telhas de alumínio, de zinco. Por quê? Porque ela sofria da coluna e ela tinha que fazer 40 viagens, aproximadamente, trazendo palha nas costas, numa distância de 20 quilômetros, sofrendo da coluna. Ela tinha que fazê-lo para suprir a palha para a cobertura da casa dela. Então, esse era o maior sonho da vida dela, sofrendo da coluna. Então, o que aconteceu? O pastor Sérgio falou assim, e se a senhora ganhasse um telhado novo de zinco? A irmã disse, poxa, para mim seria o céu. E o pastor Sérgio doou o telhado de zinco, me autorizou a comprar o telhado de zinco e ele pagou, pessoalmente, porque ele viu o sofrimento da irmã, o maior sonho da vida dela. E em todos os templos é o que nós fizemos, essa cobertura com zinco. E as chapas de zinco lá, para os irmãos terem uma ideia, os espectadores e ouvintes terem uma ideia, as chapas lá começam com 0,25, 0,20, 0,15 e 0,12. Aqui nós usamos chapa 0,1, 0,7, 0,6,5, 0,5 e 0,4. Lá eles 0,4 nem usam, porque é muito caro. Só usam chapinha bem fininha, parece um jornal. Então, é diferente daqui a cultura deles lá, né? Realmente são relatos que nos emociona pelo fato da necessidade que tem naquela região e não seria diferente nós fazermos esse programa, como vocês estiveram lá. Missão Siloé está em Moçambique desde 2008. É o histórico que nós temos, 2008, mas nós temos aqui o pastor César Luiz, que esteve lá em 2012, 2013 e 2014. Então participou praticamente dos 3 projetos maiores, né, que foram dos coberturas. Daqui a pouco nós vamos falar de outro projeto que seria dos pisos, né? Então já vamos começar a falar do piso, né? Vamos falando. Vamos trocando uma ideia aí, porque a primeira, conforme o irmão Vadinho, foi as coberturas e em seguida o segundo projeto dos pisos. O que você lembra que te chamou a atenção quando aquelas igrejas que não tinham piso, quando você entrava naquelas igrejas? Conta para nós aí. Paz do Senhor, meus companheiros, a paz do Senhor, os nossos telespectadores, nossos queridos irmãos que acompanham a programação Missões Siloé. Quero agradecer aqui o convite, agradecer ao nosso presidente, pastor Sérgio Melfior, pela confiança e ao convite de estar aqui com esses seletos companheiros para uma programação para abençoar as nossas vidas. E eu estava falando para o pastor Eli que um César ficou, né? A tamanha a lembrança, o impacto que dá na vida da gente, um César ficou e voltou outro, né? E pois o que mais impacta é sobre as necessidades dos nossos irmãos e ao vermos um choque de realidade, não só vermos como também sentirmos. Deus nos deu a oportunidade, juntamente na pessoa também do irmão Oswaldo, nosso querido irmão Vadim, e depois também o pastor Aloísio Efti e o meu companheiro irmão Eliseu, estiveram lá nesses dias de trabalho, e quando nós olhávamos essa questão dos nossos irmãos cantando, dançando, louvando ao Senhor Jesus, aí você olha o piso, aí você percebe aquela poeirada toda, ainda debaixo de um telhado de palha, depois aumenta a complexidade, porque daí é o telhado de zinco, num sol de aproximadamente 42 graus, 43 graus, 39 graus, e aí você dá essa mensurada de ver os irmãos alegres,
alegres. Um culto que não durava mais do que 5 horas, aproximadamente 5 horas de adoração ao Senhor. E ali a gente... 5 horas cada culto? Cada culto. 5 horas, porque nós... De 5 a 6 horas, né? Qual era Nossos- o horário de início, normalmente? Sempre às 9 da manhã. Isso quando no final de semana eles queriam aproveitar os missionários do Brasil, queriam aproveitar a pessoa do nosso querido irmão Vadinho, as filmagens, e já tivemos oportunidade de, num sábado, fazer 2 cultos e no domingo fazer 2 cultos. Das 9 às 3? Das 9 às 3 e depois em diante ali uma reunião, uma participação com os irmãos no outro dia. E aí depois, quando a gente olhava, aquelas irmãs estavam assentadas em tapumes que elas mesmas confeccionavam dos capins que elas também colhem, vão até aos locais e vão recolhendo e trabalhando e fazendo a limpeza necessária e tecendo os tapumes, pois no lado esquerdo da igreja as irmãs é que sentam, e sentam exatamente no chão batido, chão. ou seja, barro, areia, e alguns irmãos, do lado dos irmãos, às vezes o banco confeccionado de adobe, ou seja, do próprio barro que eles fazem. Mas a grande maioria das irmãs, das mulheres, elas com filhos nos colos, já amamentando, outras já com filho no colo, amarrado à capulana, que é um tecido que usam como saia, ou também para o lenço na cabeça. Um amarrado às costas, outro sendo amamentado, e algumas a gente olhava também já tinha esperando o outro neném. 2, 3 filhos, Mulheres novas. mulheres muito novas, uma realidade muito impactante, e ali a gente foi agraciado fazendo as filmagens, editamos os vídeos, e foi muito impactante, companheiros, foi muito impactante, pois a gente conhecia um pouco através da TV, mas entre você conhecer através da televisão e você estar lá filmando, olhando, chorei muito, o irmão Vadinho me consolou algumas vezes, porque a realidade dos nossos irmãos do outro lado do continente realmente são muito grandes. E ali a gente viu esse trabalho maravilhoso que, quando o Siloé chega em Moçambique, eles têm um lema. O nosso Natal é quando Missões Siloé chega em Nampula, chega em Moçambique. Esse é o nosso Natal. As crianças vão e surgem de onde a gente não espera. Locais que são muito distantes, e ali, quando a gente vai olhando agora, uma das coisas que eu fiquei muito impressionado, na troca das coberturas, principalmente na localidade ali de Surapine 1, primeiro vem Surapine 2, depois Surapine 1, e lá no pé do morro, da serra, a Moesia. E aí, quando foi trocado o telhado de palha por zinco, alguns perguntavam, que ser isto lá? São portugueses bem aportuguesados, né? A colônia portuguesa. Que ser isto de lá? Estar a brilhar no meio da mata. E aí, Missões Siloé ficou conhecida, porque agora a congregação de Moesia, o brilho do telhado já chamava a atenção. Eita, está lá a congregação de Moesia, a Assembleia de Deus Siloé. Isso impactou muita gente, porque o trabalho realmente foi transformador e continua transformando até hoje. Percebo, Filho de Deus, né? percebo, pastor, que impactou o pastor César Luiz. Sim. Ele tem lembranças vivas. Sim. Eu tô olhando bem para ele aqui agora e fico observando, ele tem lembranças vivas do momento. O olho enche de lágrima, esses momentos. Uma obra... Pastor, uma pergunta. O senhor teve um olhar diferente dos nossos companheiros que foram lá trabalhar, e o irmão Vadinho trabalhou muito, o irmão Eliseu trabalhou muito, e também o irmão Aloísio, que esteve lá. O seu olhar também era de trabalho, mas o senhor tinha um olhar por trás das lentes. Exatamente. O senhor tinha que ter uma visão diferente da deles. O senhor colhia detalhes que eles, talvez trabalhando, não perceberam. Como é isso para o senhor assimilar isso tudo no momento em que as suas emoções também estão afloradas por ver uma outra realidade? É o que o senhor transmitiu aqui agora. Foi assim muito impactante por ver de vários ângulos, porque nós tínhamos que estar colhendo as imagens,
e depois assistindo elas uma vez mais. E quando foi para sentar à frente do computador para editar e fazer os DVDs e os programas de missões, que foi para o estado de Santa Catarina através do programa Novo Dia e também o programa Missões Siloé, foi algo assim que deixou a gente muito impactado e amadurecido nessa questão. E de ver a oportunidade que Deus estava nos fazendo chegar até do outro lado do mundo e ver os companheiros que se doaram. Eu digo por mim, mas eu penso que eu posso dizer por eles também, pois algumas vezes nós entrevistávamos nossos companheiros e eu fazia essa pergunta porque impactou a minha vida. E eu dizia nas perguntas para eles, como está o irmão Eliseu? E volta o mesmo? Ele disse, não, não volta. E interessante que até teve algumas cenas que eu dei um look maior, né? Fizemos um enquadramento maior. O irmão Eliseu machucou o punho, ficou com o pulso aberto. O irmão Aloísio também, na confecção dos bancos, porque a necessidade e também a carência de matéria-prima também é muito grande. O irmão Vadinho teve que correr muito junto com os companheiros para a procura dos parafusos, ferramentas para trabalhar, o local para trabalhar. E tudo muito caro. E a tábua, né? E as tábuas, temos imagens do irmão Vadinho e o irmão Aloísio em serralharias, fazendo as medições e todo mundo olhando, porque para eles aquilo era inóspito, era uma coisa que chamava muita atenção. Inovador. Inovador, muito inovador. Nós queremos fazer uma sequência, porque tem uma sequência de trabalhos que tiveram lá. Nós vamos chegar nos bancos, que tem muita história boa aí, né, para nós contarmos. Então, o que te impactou referente aos pisos foi aqui, realmente aquele poeirão que dava, porque eles louvam, eles adoram a Deus dançando, então realmente o irmão Vadinho disse que era um poeirão só, que não conseguia ver nada dentro da... E o calor, né, pastor? E o calor. E aquilo chamou a atenção do servo de Deus, disse assim, ó, poxa, como um piso, já tem o telhado, agora a cobertura, por que não fazer o piso? E uma brincadeirinha à parte, até hoje eles pegam no meu pé, que eu preciso estar voltando para lá, para trabalhar. Porque na primeira instância ficamos 28 dias em puro trabalho, e aí eu emagreci 8,5 quilos. Né? Era muito trabalhoso também, e embora eu fiquei apenas com a câmera nos ombros ou nos braços, como diz o outro, mas o que judia da gente também é o fuso horário, os trabalhos. Às 7 horas da manhã estávamos tomando aquele café reforçado, porque não tínhamos como voltar para almoçar, para lanchar, era a distância percorrida aproximadamente de 180 a 200 quilômetros dia. Então não tínhamos como sair de lá de dentro da savana para vir aqui no centro da cidade para almoçar ou para tomar banho ou para alguma outra necessidade. Então era levado já, o irmão Vadinho já bem preparado, nós nos orientávamos, nós levávamos biscoitinho, alguma coisinha, ou também ganhávamos dos nossos irmãos lá dentro das savanas, amendoim cru, e ali nós tomava durante o dia. Comia o amendoim, tomava água, nós levávamos uma bombona de 5 litros, voltava meio litro, 1 litro de água, aí a gente emagreceu ali uns 8,5 quilos. Estou quase pensando em voltar. Certo. Muito bem. Então, esse foi um dos primeiros, segundo projeto, né, dos pisos. Irmão Vadinho, a dificuldade também no material, lá o cimento, enfim, como é que nos conta que à medida que nós vamos conversando aqui, as imagens estão passando são fotos, imagens do que estava acontecendo lá. Então, nada melhor o senhor que esteve lá presente, trabalhando com a mão na massa mesmo, né, junto com os irmãos, inclusive a mão de obra lá também, né, para ver como é que a confecção desses pisos, como é que seria? Nós entrávamos em contato com os pastores de cada setor e verificávamos a possibilidade de eles confeccionarem esse piso. Para tanto, precisava tirar a areia e trazer para o templo, e depois, então, víamos a metragem quadrada do templo e calculávamos quanto gastaríamos de cimento. E aí eu comprava o cimento na cidade e levava de caminhonete na obra. E os irmãos confeccionavam o piso, faziam um mutirão entre eles lá,
e confeccionava. A Missão Siloé pagava, quando eles eram pessoas que não podiam trabalhar, nós pagávamos, pegávamos o recibo do serviço deles e ficava o piso pronto. Então a Missão Siloé pagou todos os pisos, creio que quase todos os pisos foram pagos, porque eles tinham que deixar o trabalho na Machamba, as plantações deles, para poder atender a obra física da igreja, né? Eles pagam, além do material, Sim. a mão de obra, é isso? A mão de obra. Então, a gente dava o material e a mão de obra também. Colaborava porque eles precisam de mais, eles não podem perder 1, 2, 3 dias, porque senão já passam bastante necessidade, muita necessidade. Então, seria mais sacrifício para eles ainda. Então, a missão pagava valores assim que para nós, no nosso real aqui, é pouco, bem pouco, né? Para eles, no metical, é bastante dinheiro, né? Então, assim foram feitos os pisos de congregação em congregação, íamos fazendo, levando cimento e confeccionando eles, uma igreja já ficava pronto o piso. Aí, depois que os pisos estavam prontos, aí sim, aí veio aquele templo bonito, aí é que entra a equipe do presbítero Eliseu e presbítero Aloísio, porque aí não tinha banco. Aí tinha que sentar no chão no cimento. Aí começou a fase. Tinha um bom telhado, né? Piso. Tinha um piso adequado e nenhum faltava... banco. E nenhum banco. Nenhum banco. E isso foi meados do quê? De 2014, 2013? 2013. 2013. Aí- E aí, presbítero, irmão Eliseu e mais o Aí nós irmão Aloísio. lançamos a ideia, colocamos na cabeça do pastor presidente, é o seguinte, nós temos lá agora, temos chapa, temos piso em quase todas as congregações, mas não tem onde sentar, pastor. Como é que faríamos? Vamos fazer banco, então, né? Comprar banco não tem para comprar, então foi a ideia que surgiu Tem que produzir lá. de montar uma equipe aqui, que não é fácil a pessoa parar. O irmão presbítero Eliseu tem uma consultora, ele tem que deixar as obras dele aqui para se deslocar à África, longe da família, vai dormir num lugar difícil, trabalhar sem energia elétrica, com 1000 problemas. 1000, não são 1000, mais de 1000 problemas. Então, eles choravam, trabalhavam e choravam, mas pela obra, pelo amor à obra do Senhor, cumpriram essa tarefa que lhe foi incumbida, com muito brilho e com muita dedicação. Eles cumpriram. Lembro no dia que foi orado por vocês, ali no gabinete do pastor Sérgio, antes da viagem de vocês, da saída, foi filmado, eu tenho essas filmagens, que nós vimos ali, o momento vocês estavam saindo daqui. Daqui, a partida, depois a chegada lá, e depois tem todo um processo, um trabalho árduo, que foi, né, primeiramente atrás das madeiras, né? Nós temos as filmagens ali do irmão Aloísio e o senhor escolhendo. Parece que de 6, uma servia. Era mais ou menos por aí, né? Isso. E conta para nós um pouco, assim, dessa dificuldade, as madeiras, o que elas faltavam, umas eram pequenas, o que nos trazia a ser escolhidas de 6 apenas uma. A paz do Senhor, meus irmãos. Pastor César Luiz, Pastor William, Pastor Eli e meu amigo Oswaldo Paul, o qual fez o convite para mim em 2013, para que nós chegássemos até Moçambique, África do Sul. Chegamos primeiro em Joanesburgo, né, África do Sul, aí depois lá pegamos mais um jato para Moçambique. E depois também foi o pastor César Luiz, foi um pouquinho mais tarde, uma semana depois, o senhor apareceu também lá para filmar tudo, né? Mas para mim foi um prazer, meus irmãos. Uma que eu não conhecia é o continente africano, né? Isso foi um sonho de muito tempo atrás, que Deus tinha me mostrado esse lugar para mim. E pensei comigo, será que um dia eu vou sair fora do Brasil? E cabe a Deus uma oportunidade. A pessoa do pastor Sérgio Melchior na época, né? Como está hoje também na presidência, e o pastor Adriano Bento, que era coordenador de missão na época. Isso está fazendo já o quê? 2013, está fazendo 7 anos. Isso. Mas foi uma alegria imensa quando a gente chegou naquele lugar. De um lado, a gente
ficou alegre. E do outro lado também a gente ficava triste. Porque a gente via a necessidade e a pobreza naquele lugar. Pobreza é modo da gente dizer, porque é miséria, né, irmão Oswaldo? Miséria, né? Então, ali nós fomos com bastante alegria, eu, o irmão Oswaldo, o pastor César Luiz, o Aloísio, para nós fazer esses bancos lá. Fizemos 284 bancos, e daí fizemos uma mesinha também para o pastor Guilhermínio. O pastor Guilhermínio, na época que estava lá, né, juntamente com os missionários, o Abu, o pastor Costa, e mais outros missionários que agora no momento não lembro o nome de todos eles. Mas na época nós estávamos com 18 missionários lá, hoje não sei como é que está, acho que deve ter mais 25, já chega a 28, 28. mais 3 que em outras... então já está bem mais avançado, né? E bastantes igrejas já, como já tenho relatado aqui, né? Mas para nós fazer os bancos lá, nós levamos 22 dias, né, irmão Oswaldo? Foi 22 dias que nós estivemos lá. E trabalhamos com alegria, irmãos. A gente via, assim, a dificuldade que para fazer esses bancos. O irmão Oswaldo corria o dia inteiro de atrás de madeira para nós, junto com o irmão Luiz. Às vezes eu ficava na marcenaria, às vezes eu ia também junto com eles. Mas era difícil de escolher uma madeira que prestasse, porque você trabalhava com a madeira lá, no começo quando o irmão pegou umas tábuas para nós lá, com muita dificuldade achou uma madeireira lá, mas de um lado era serrada e outro lado era farquejada, tudo no machado. Então não tinha como fazer um banco. Falei para o irmão Oswaldo, não tem condições de fazer um banco. Botar esse farquejado para cima, até machuca as pessoas que vão sentar. Para baixo não tem como afirmar as pernas do banco. Então fica difícil. Era difícil de fazer. Até que o irmão Oswaldo aí foi e achou uma madeireira lá que conseguiu, estava serrada dos dois lados, para nós poder fazer esses bancos, né? Alugou uma garagem de um senhor lá, né? Num bairro ali perto da cidade mesmo. Nampula, né? Nampula. Aí conseguimos fazer ali, ficar 22 dias ali fazendo esses bancos para a igreja lá. Mas foi uma alegria para eles, para nós e para eles, porque a gente se alegrava com ver eles se alegrando também. Porque eles chegavam a colocar os bancos nas costas, em 2, 3 assim, e sair, subia com o banco assim, para cima assim, e saía em volta da igreja, cantando e louvando a Deus, com bastante alegria, porque não tinha aquilo ali. Não tinha, era tudo do barro. Tinha umas igrejinhas lá que tinham uns negócios assim, que não dá para dizer que é banco, de barro, feito de barro. Mas você sentava ali, você sujava toda a roupa, quando você saía dali, saía todo sujo. Então, para eles foi uma maior alegria. Quando foi feito aqueles bancos para eles ali, para eles foi muito prazeroso. E para nós também. Porque a gente trabalhou ali com alegria. A gente foi, deu uma mão de obra voluntária, com o maior prazer na época. Porque e se também precisar ainda hoje em dia, irmão Oswaldo, o irmão Eliseu está disposto, está pronto para 20 dias, um mês e pouco, e a gente sempre dá um jeito, né? E é uma alegria servir a Missões Siloé. Porque eu já venho há tempo já trabalhando com Missões Siloé. Trabalhei em igreja, na Missões Siloé, né? Como coordenador, alguns anos junto com o meu amigo, o irmão Valdemir Cador Nunes. E trabalhei acho que uns 8 anos mais ou menos com a Missões Siloé. Depois daí eu parei um pouco. Mas fiquei ainda envolvido com a Missões Siloé ainda. Tive até aqui em Uruguai fazendo o templo lá, né? O fundamento do templo, porque daí me machuquei e voltei. Mas foi uma alegria trabalhar junto com a Missões Siloé. Na pessoa também do pastor Sérgio Melchior, meu pastor e companheiro, muito amigo, né, da gente. Então, um homem sincero, um homem digno, um homem correto, tudo que a gente vê, ele fazia assim, fazia pela Missões Siloé. Os irmãos podem confiar que é uma pessoa íntegra, uma pessoa que a gente assim não é raro ver. É raro ver uma pessoa assim, não porque ele seja o meu pastor, mas ele é o jeito dele assim, né? É uma pessoa muito querida. Então eu agradeço a Deus também pela vida dele, né? E pela confiança que ele teve em nós, né? Para ir para lá, né? E o irmão Oswaldo fez o convite e eu disse, não, eu vou, irmão. Vou. O maior prazer eu vou para lá. Aí se juntamos junto com o irmão Aloísio, né? O César Luiz foi depois e fomos lá e fizemos esses 84 bancos. E o maior prazer foi a alegria de ver eles sorrindo e
cantando e festejando com aqueles bancos. No dia que eu vi aquilo, eu chorei, eu saí assim, me afastei assim um pouco assim por baixo de uma árvore que tinha lá e chorei mesmo que nem criança, porque comove a gente. Isso é que o tempo nosso é curto aqui, mas tem muita coisa ali que a gente vê que marcou, né, pastor César? O Oswaldo também, que vai estar sempre para lá, né? Sabe que a gente quando volta de lá, volta diferente. Sim. Volta diferente. Até a minha família me estranhou, né? Quando eu voltei, porque eu cobrava muito deles. Principalmente a partir de alimentos, as coisas assim. Meu Deus, não me jogue um grão de arroz fora. Sim. Porque se vocês vissem como é que é lá... Dá o valor, né? De manhã lá, o pessoal lá, o café deles de manhã era pedacinho de cana. Pedacinho de cana, se chupava uma caninha, pedacinho de cana. E teve horas, né, Oswaldinho, tarde, na hora do almoço, eles almoçavam com nós repartia comida com eles, com os missionários lá. Mas chegava às 5, 6 horas da tarde, eles estavam com fome, daqui a pouco eu via ia lá na bolsa lá, pegava uma rama de aipim, descascava no dente e comia ela crua. É a comida deles, o alimento deles lá. Então é dificultoso lá, meus irmãos. Mas é uma alegria a gente trabalhar com Missões Siloé. E os irmãos, quando for fazer missões, meus irmãos, contribuindo, orando, não esquecendo do pastor Guilhermino e os companheiros deles que estão lá. Porque é um homem de Deus ali e ele sempre está disposto, né, correndo para lá e para cá e ganhando almas. Que quando eu estive lá, era 60 e poucas igrejas, não sei como é que está hoje lá, mas tinha 60 e poucas igrejas lá. Hoje em dia deve ter muito mais. São 180. Meu Deus, é bastante, né? Mas daqui a pouco o pastor Guilhermino vai entrar ao vivo conosco, daí ele vai relatar melhor essa parte. E me chamou a atenção quando o senhor colocou sobre a seriedade de Missões Siloé em termos gerais, assim. Nós estamos aí, era o segundo do pastor Adriano Bento. Um grande abraço, nosso grande amigo, um homem de Deus, né, que conduziu a missão ali, orientada pelo nosso presidente. E nós ali juntos sempre comentávamos e acompanhávamos o trabalho de vocês lá. Vinham as fotos, vinha o material e algo que nos chama a atenção pela seriedade de Missões Siloé. Hoje nós temos aí, eu estava conversando com uma pessoa, inclusive, você que está nos acompanhando, a seriedade que é Missões Siloé, ela já está a nível Brasil. Quando se fala de missões a nível Brasil, lembra-se Missões Siloé. A nível Brasil, porque eles dizem assim, realmente porque são pregadores que estiveram aqui nos nossos congressos, cantores, e vê a transparência que é o trabalho. Por isso que Deus tem abençoado, e ela numa época de pandemia, você que nos acompanha, eu agradeço a Deus pela sua vida, que é um contribuinte que nos ajuda. A Missões Siloé está crescendo, queridos. Mais do que antes no normal. Crescendo e crescendo, porque o povo vê a seriedade do trabalho, e agora com os nossos programas Missões Siloé até os Confins da Terra, eles estão conhecendo o missionário lá, como nós estamos mostrando ao vivo em Moçambique e trazendo relatos da seriedade da obra e do crescimento dessa obra, né? E tanto mais que está para acontecer. Então, realmente, eu que trabalho já desde o início com o pastor Adriano ali, há 8 anos com Missões Siloé, a gente vê passo a passo, e a gente sabe, e vê a lisura e a transparência do trabalho. Por isso que Deus tem aprovado. Né? E eu quero, neste momento, eu não sei se o pastor Guilhermino já está no ar conosco, já queríamos entrar ao vivo com ele, e nós já conversamos um pouco, esses homens de Deus, já aproveitando enquanto ele entra, agradecer a Deus pela vida do presbítero irmão Aloysio, né, que não pôde estar conosco, esse homem de Deus que pegou junto lá, né, fazendo na confecção dos bancos, e que Deus possa abençoá-lo tremendamente. Vocês, homens de Deus, que deixaram o seu trabalho aqui e saíram. E como diz, né, isso é marcante para a nossa vida, né? Voltaram diferente, né? Isso é uma realidade. Pastor César Luiz, enquanto o pastor Guilherme não chega, eu queria que o senhor nos comentasse também desses momentos ali da parte das confecções dos bancos, que nós temos filmagens ali maravilhosas. A gente tem visto, um acervo muito grande deles trabalhando. Como é que é? Lá não tinha energia elétrica? Como é que era? Com bateria? Tinha ajeitaram a energia porque eu via as serras, vocês cortando, né? Na verdade, o pastor irmão Vadinho conseguiu
alugar ali é mais no centro ali de Nampula, por isso que ali tinha energia. Só que complicou um pouco mais, porque a confecção dos bancos precisava de onde tinha energia elétrica. Sim. Mas e o transporte? Para levar. Tinha que contratar os carros da linha, como eles falam, e ali também a gente teve o privilégio de fazer algumas filmagens, e o irmão Vadinho e também o irmão Eliseu, o irmão Aloísio, colocando os bancos em cima desses carros, dessas caminhonetes, que na verdade é bem normal por lá, e a complexidade de chegar até as congregações, porque não tem ruas feitas pelas máquinas, ruas feitas pela andança, os próprios caminhões que vão lá para dentro das savanas buscar carvão, pois o trabalho deles de sobrevivência, além da machamba, que é a roça deles, né? Eles confeccionam muito o arroz, aqueles que podem, aqueles que têm condições, mas a machamba deles, a roça deles é muito o caracata, que para nós é o aipim. E então os caminhões vão lá para dentro buscar os carvões, que eles têm essa dificuldade de a cada 25, 30 dias, preparar uma fornada para vender. E aqueles que conseguem vender, veja o tamanho da dificuldade, eles vendem no centro da cidade. E em 2012, nós estivemos ali, acompanhando essa filmagem, também fazendo isso, quando eles conseguiam vender para quem melhor vendia na cidade, detalhe, transportando 100 quilos de carvão numa bicicleta, e o que mais perto morava da cidade, ou seja, do centro de Nampula, era em torno de 30 a 40 quilômetros, ou até mais, tirando a distância ainda que sai do asfalto para dentro da savana. Então dá em torno de 50, 60 quilômetros que iam para o centro da cidade vender o carvão. E os que melhor compravam, ou para quem eles vendiam, era 150 meticais, 160 meticais, que na verdade daria $2. Isso 100 quilos. 100 quilos de carvão. Agora, imagina 100 quilos, um pacote desse de carvão que nós conhecemos, tem 15 quilos, eu creio, o maior. 100 quilos, como é que carregaria isso numa bicicleta? Realmente eles são guerreiros, né? E ali nós temos algumas imagens que a gente fotografou também e filmou esse trabalho. E nós estávamos falando ali das estradas, a dificuldade de levar esses bancos. Então, teve alguma imagem até que esses dias eu estava matando a saudade assistindo, quando foi levado para a Mucopassa, que é a igreja sede ali de todas as congregações. E teve uma hora que eu fiquei tão apavorado, o caminhão ia meio torto, por causa da estrada, que é irregular. Eu disse, Jesus, vai cair. E ali eu vi que Jesus não deixou cair, e os bancos chegaram até a congregação de Mucopassa. E como o irmão Eliseu estava falando, temos também essa imagem dos irmãos, os obreiros, com os bancos, de dois em dois, bancos acima da cabeça, rodeando a congregação. Com alegria. Com alegria e cantando com os bancos em cima da cabeça, porque Missões Siloé, louvando ao Senhor. Missões Siloé foi lá e deu esse conforto a eles. Agora, se o culto assim, até brinquei com o irmão Vadinho depois no início lá. Se o culto antes era entre 5 e 6 horas, agora com banco. Muito bem, nós estamos com o pastor Guilhermino, lá de Moçambique, ao vivo. Ele está conosco aqui, como você vai ver nas imagens. Pastor Guilhermino, tudo bem? Nós estamos, infelizmente, deu um problema de áudio, nós não estamos conseguindo ouvi-lo, mas ele está lá, prontinho, né? Nos escuta, né? E nós queremos deixar um grande abraço para o senhor, aquele abraço que daqui nós podemos já fazer por aqui. Nós amamos o povo de Moçambique, amamos a todos vocês, isso mesmo. Aqui todo o povo de Joinville ama vocês e querem continuar, sim, na medida, sempre nós estamos ajudando aí, contribuindo, né, para essa linda obra. O pastor César Luiz manda um abraço para ele agora, depois os nossos outros companheiros. Igualmente, meu companheiro, que Deus lhe abençoe naquela saudação maravilhosa de Macua, Morredeleu Abuia. E também o nosso querido presbítero irmão Vadinho. Pastor Guilhermino, foi um prazer estar com o senhor e esperamos que não seja a última vez, que tenhamos outras oportunidades. Deus abençoe, saudações a todos os obreiros e a sua família aí. Deus abençoe. Presbítero irmão Eliseu. Pastor Guilhermino, a paz do Senhor, Deus que o abençoe e guarde
você e a sua família. E logo, logo, se Deus queira, nós estaremos aí, ou você vai vir para cá, né? Com certeza. Para nos visitar aí, né? Pregar para nós aí. Amém. Amém? Que bom. Pastor Guilhermino, que Deus abençoe. Fique na paz do Senhor. Muito bem, estamos de volta com o nosso programa Missões Siloé até aos confins da terra. E já falamos sobre as coberturas, relatos maravilhosos, também sobre os pisos e os bancos que foram confeccionados lá. E agora nós temos ainda um projeto, o projeto da confecção dos poços semi-artesianos. E um trabalho lindo e maravilhoso. E eu queria já um relato aqui do presbítero irmão Oswaldo Paul, irmão Vadinho, de como é que foi o processo desde o início da confecção desses poços. A confecção dos poços era dividida em 4 etapas, praticamente 4 etapas. Primeira etapa, a confecção, a escavação do solo até chegarmos na água. Depois que chegávamos na água, escavávamos mais 2 metros para a diferença de lençol freático entre período da chuva e período da seca. Então, se você não escavasse os 2 metros, no período da seca não teríamos água. Então, para ter água o ano todo, é escavado mais 2 metros. Segunda etapa era o revestimento dessa escavação do poço, 1,40 m de diâmetro, revestido com tijolos de cimento. Os tijolos, os blocos que nós chamamos aqui no Brasil, que nós usamos para fazer galpões e residências. Depois deste revestido, nós construíamos pessoalmente a parte de cima do poço, que era a tampa, com os buracos já prontos para instalar o poço, a bomba importada da Índia e colocada com parafusos nessa tampa, fixados, com os canos de 100 milímetros, com as válvulas de retenção, para quando acionasse o cabo da bomba, a água levanta, fica na válvula de retenção e vai enchendo e vai saindo pelo bico do poço. Então a instalação era a última etapa, a instalação da bomba, que era feita por pessoas especializadas nessa área. Então um poço, nós gastávamos $2.500 a $2.600. Se nós mandássemos fazer por uma firma que instala poços, custava $10.500 até $11.000. Então, Missão Siloé pôde fazer esse trabalho lá, em todos os poços que fizemos, com valor bem abaixo do que gastaríamos se contratássemos outra pessoa para fazê-lo. Lembrando dos poços semi-artesianos, foi um projeto muito lindo, que até hoje, né, de um outro programa que nós já passamos, elas teriam que buscar água 20 quilômetros, as mulheres, né, com os filhos, todos na capulana, outros segurando aqui, enfim, 4, 5 filhos, e às vezes grávida, 20 quilômetros, às vezes de distância, e retornava com aquela água, uma água barrenta, uns 20 litros mais ou menos, num tacho, na cabeça, equilibrando. Então, realmente, é uma dificuldade. Hoje, até hoje, estão lá os poços, foram 28 poços semi-artesianos que foram confeccionados através de Missões Siloé. Então, todo esse processo, essa dificuldade, hoje está lá, ainda funcionando para a glória de Deus. Mas eu queria saber aqui, pastor César Luiz, alguma particularidade dele. Eu sei que esteve lá filmando, vendo cada situação dessa, desde o momento que eles estavam fazendo, e aquele momento exato, quando eles faziam a bomba acionada com as mãos e saía aquela água pura lá. Conta um pouco para nós. Um pouco das dificuldades anteriores que a gente também observou, Bom Vadinho pegava a caminhonete para ir na casa do pedreiro que confeccionava as tampas. Tudo é feito separadamente. Peças têm que serem compradas, as tampas, e o trabalho profissional é muito escasso. Então tinha que estar à procura disso. E eu me lembro que em algumas regiões nós fomos, se não me falha a memória, irmão Vadinho, acho que na região de Rapalli, também tinha um senhor de idade que fazia essas tampas. E aí das tampas era colocado em cima da caminhonete e então levada até as congregações onde estavam sendo confeccionados os poços, e ali então com muita dificuldade, diga-se de passagem, de 3 a
a 4, 5 homens para colocar a tampa em cima já do poço. A parte em cima já confeccionada, já com a saída de água para a hora que exercitar a bomba, e ali então era confeccionado e colocado os parafusos, em cima ali a bomba era confeccionada. E como o pastor Eli mencionou, era realmente algo que não era só o poço que chorava, era a gente também, mas era um choro de alegria, porque algumas irmãs, inclusive a gente fez algumas imagens, onde algumas irmãs fizeram uma simulação, mas no mesmo caminho em que elas antes carregavam águas sobre a sua cabeça. O mais perto ali foi em Mucopassa, de 15 a 16 quilômetros. Claro que nós não conseguimos fazer a filmagem em todo o caminho, mas só uma figura de momento ali para elas, para a gente poder fazer aqueles takes de imagens, e então elas vinham cantando. E aí eu entrevistei uma delas e perguntei, e o pastor Guilhermino nos traduziu para elas. Elas praticamente não falam português, é mais no dialeto macua. E eu perguntei qual era a diferença agora, o que elas tinham para dizer, porque os poços estavam ali. E elas estavam muito alegres, extremamente felizes, porque agora não precisariam mais buscar água tão longe, e os templos não precisariam mais ser construídos ou reconstruídos a cada 2 ou 3 vezes no ano, porque a chuva vinha e derrubava as paredes. Mas agora o templo está coberto, chapa de zinco, e ainda tem água fresquinha tirada do poço, porque eles oraram e Missões Siloé Deus usou para fazer essa maravilha. E a igreja tinha banco para sentarem. Verdade, a igreja tinha Uma banco, bênção. e os obreiros tinham Só cadeiras. bênção. Cadeiras de plásticos que Missões Siloé comprou e colocou lá. Missão Siloé comprou 6 cadeiras para cada púlpito de cada congregação. Nós levávamos as cadeiras na caminhonete, Verdade. né? E todos os obreiros ficavam sentados e os irmãos sentados nos bancos. Só bênção, só bênção. Que coisa linda. É muito choro de alegria. É verdade. Nós tivemos, nesse período aí, uma série de programas com Moçambique. Foi coisa maravilhosa, foi maravilhoso mesmo. Nós temos aqui esses homens de Deus conosco que estiveram lá presente. Então, para você que é um contribuinte, nós deixamos esse recadinho para você. Continue sendo um contribuinte fiel. Na Missões Siloé, nos mais de 280 missionários, são 19 países, inclusive, claro, Moçambique, né, onde nós estamos, 13 estados e mais de 100 cidades de Santa Catarina, mais de 50 no Paraná. Então, contamos sempre com a sua contribuição, porque temos muito por fazer ainda. Assim como Moçambique tem tanta necessidade nesse mundo, você continuando sendo um contribuinte, você está ajudando essa linda obra. E eu quero nesse momento agradecer a presença dos nossos amigos aqui, que foi maravilhoso nós estar ouvindo esses relatos do que realmente aconteceu, porque vocês estiveram lá na realização desta linda obra. Muito obrigado, que Deus abençoe a vocês. Muito bem, chegamos ao final dessa programação, agradecemos a Deus pela sua vida, você que esteve conosco em mais esse programa de Missões Siloé. Ficamos sempre honrados em recebê-lo aqui e participar conosco da programação. Continue orando por nós, investindo em Missões Siloé e apoiando os nossos projetos. É muito bom ter você conosco. Agora, para nós finalizar essa programação, nosso coordenador, pastor Eli Borges, estará orando por todos nós, por sua vida, pela sua casa, pela sua família e também orando pelos nossos missionários. Deus te abençoe. Muito bem, pastor William, realmente foi um programa maravilhoso, onde nós tivemos todos esses relatos da obra de Deus ali em Moçambique. Agradecemos a Deus por você contribuinte fiel, que tem sido segurado esta obra. Então, queremos nesse momento orar por você, pela sua família e por você, ouvinte da Rádio 107. Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por mais esse programa, Missões Siloé, até aos confins da terra.
aqui onde nós estamos apresentando, mostrando esta linda obra. E nessa oportunidade foi em Moçambique. Pedimos a tua bênção sobre os missionários, os nossos missionários que estão lá em Moçambique, que tu possas abençoar o pastor Guilhermino e todos os missionários. Também, Senhor, eu peço pela diretoria de missões, Senhor, cada um dos teus filhos que estão trabalhando pela essa linda obra. O nosso presidente, pastor Sérgio Melchior, continuando dando saúde, graça e paz sobre a vida do teu servo. Pedimos sim também pelos contribuintes, que tu venhas abençoar, Senhor, a cada um dos contribuintes, para que continue mantendo esta linda obra, Pai. Muito obrigado, Senhor, por tudo, e peço também pela essa cidade de Joinville, por cada ouvinte, cada telespectador que está conosco, Senhor, que tu venhas abençoar, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, terminamos mais um programa Missões Siloé até aos confins da terra. Queremos contar com você na próxima sexta-feira, às 20 horas, com mais um lindo programa, com mais missionários sendo apresentados para você. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.